Olá! Hoje vamos falar sobre menopausa. Menopausa precoce é hereditário? Eu sou Lilian Sério, médica ginecologista da clínica Fert Baby Ceará. E eu sou Daniel Diógenes, diretor técnico da Fert Baby Ceará. Então vamos lá. A menopausa precoce é uma menopausa que acontece antes dos 40 anos de idade. A menopausa é quando a mulher deixa de menstruar por mais de um ano. Então, se isso acontecer com as mulheres antes dos 40 anos, ela já é considerada uma menopausa precoce. E quais são as causas de uma menopausa precoce? Na verdade, nós temos várias causas de menopausa precoce, mas na grande maioria das vezes a gente não vai descobrir uma causa. Nós vamos dizer que é uma causa idiopática porque a gente não achou um problema que levasse àquela alteração. A menopausa precoce pode ser por conta de alterações genéticas, ou seja, você nasceu com alguma alteração cromossômica ou genética que te leve a uma menopausa antes da hora. Pode ser causada por doenças autoimunes, doenças tipo lúpus, tipo uma artrite reumatoide, um hipotiroidismo, que pode ser uma doença também autoimune. Também tem as doenças de desordens metabólicas, tipo diabetes, que também pode levar a uma menopausa precoce. E quais seriam outras, Daniel? Antes disso, vale lembrar que a ausência da menstruação por um ano significa a ausência de óvulos. Então, a menopausa significa que a reserva de óvulos findou, ou seja, não existe mais ovulação. Portanto, não existe mais a possibilidade de engravidar. Se você entra na menopausa precoce antes dos 40 anos, ou se você entra na menopausa após os 40 anos, o que é o considerado normal, significa que nesse período a gravidez não acontecerá, nem naturalmente e nem por tratamentos de medicina reprodutiva. Existe uma transição da menopausa e naquele período em que você passa 2-3 meses sem ovular e menstruar e depois volta a menstruar durante 2-3 meses, pode haver uma gravidez. Mas essa é a perimenopausa. A menopausa estabelecida, 12 meses sem ovulação e sem menstruação, significa fim da fertilidade. Não há dúvidas quanto a isso, e controvérsias à parte, nós temos que estar atento a isso, para que a gente não acredite em tudo que se escuta, principalmente aqui na internet, aqui no YouTube e nas outras mídias sociais. A menopausa precoce tem o seu vínculo, sim, com a hereditariedade, que é a parte genética. Existe uma ligação entre a menopausa da mãe e a menopausa da filha. Então, se sua mãe entrou na menopausa antes dos 40 anos, existe um risco maior para que você tenha uma menopausa precoce. Nem sempre a parte genética é identificável, porque, via de regra, nós iremos fazer exames para analisar os cromossomos, que são as maiores partes do nosso DNA. A análise dos genes, que são as menores partes do DNA, que são o que compõe o cromossomo, é impossível a gente conseguir mapear todos os genes e identificar os genes responsáveis por uma menopausa precoce, por exemplo. Então, o link será o histórico familiar, que pode te ajudar, por exemplo, a antecipar a busca por uma gravidez, a não postergar muito uma gravidez, a congelar os óvulos antes do tempo, se existe um histórico familiar de menopausa precoce. E lembrando também que outras causas de menopausa precoce são os cânceres, né? Então, se você tem um câncer e normalmente em idade jovem, que você ainda menstrui, você também vai precisar muitas vezes de quimioterapia, radioterapia, e isso pode também acabar com a sua reserva de óvulos antes da hora e você acabar entrando numa menopausa antes da hora. Tem mulheres que precisam ser submetidas à cirurgia para retirada de ovários, por exemplo, então também tudo que mexer nos ovários, né, retirar os ovários, por exemplo, também vai entrar numa menopausa antes da hora. Então, menopausa precoce é hereditário? Na grande maioria das vezes, sim, mas em algumas situações especiais não tem a ver com a história genética dessa pessoa. E mesmo tendo o cunho hereditário e genético, a gente não consegue identificar ainda o gene ou a região específica do DNA que é responsável por ter uma menopausa antes do tempo. Então, é o histórico familiar, é saber como é que as mulheres da família entraram na menopausa, quando, se tiveram dificuldade de engravidar, e ficar atenta a isso, para que se possa preservar a fertilidade ou engravidar antes que isso aconteça. Lembrando que
nos casos de tratamento de câncer, né, que é a quimioterapia, radioterapia, cirurgias em que se perde os ovários, lembre-se do congelamento, né, de óvulos pré-tratamento, que é o que a gente sempre gostaria de ouvir da paciente ou do médico oncologista antes de uma quimioterapia, por exemplo. Preserve a sua fertilidade antes de uma quimioterapia, se informem com o médico que está lhe acompanhando, porque isso pode ser fundamental para que mesmo depois do tratamento e da menopausa estabelecida devido ao uso do tratamento, ao uso do quimioterápico, você consiga engravidar no futuro. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like para que a gente possa fazer outros vídeos e até o próximo vídeo. E se inscreva no nosso canal. Vamos em frente!